Eu estou aqui com muita alegria recebendo o Dr. Gastão de Matos, farmacêutico, bioquímico, pioneiro dessa cidade. Ele estava me contando aqui que ele chegou em Rondonópolis, ele tinha 2 meses de vida. Então o senhor nasceu aonde? Eu nasci, eu até brinco, eu nasci na capital da Bahia, né? Porque Poxoréu era a cidade dos baianos, né? Ah, era? Poxoréu é a cidade dos baianos. Então o senhor nasceu em Poxoréu? Eu nasci em Poxoréu. Mas por que foi nascer lá? No dia 9 de abril. E meu pai mudou para cá em julho. Por que eu nasci no Poxoréu? Porque naquele tempo Rondonópolis tinha até dificuldade em parteira, tá? Mas então, foi que ano foi isso? 1950. 1950. 50. Rondonópolis ainda era distrito de Poxoréu. Poxoréu. De Poxoréu. É. Não tinha parteira aqui? Ou tinha poucas, né? Pouco, poderia até ter, mas essa que tinha em Poxoréu, até depois a família dela mudou aqui para Mata Grande. E naquele tempo a parteira virava avó da gente, né? Uhum. E eu, a vida inteira, ela frequentava a minha casa, a gente ia lá para casa dela, lá na Mata Grande, e eu carinhosamente eu chamava ela de Vó Paulina. Eu nunca esqueci, né? Vó Paulina. Era a parteira que... Aí, como é que foi a sua infância aqui em Rondonópolis naquela época? O senhor brincava de quê? O senhor morava onde? O senhor tomava banho no Araleal? Como é que foi a sua infância? Eu morei a vida inteira ali na Marechal Rondon, esquina com a Poxoréu. Bem em frente o antigo Correio Velho. Tá? E a infância, naquele tempo, é muito diferente de hoje. Tá? Porque a gente tinha muito mais liberdade. O senhor brincava de quê? De tudo. De tudo. Tudo o quê? E todos os brinquedos a gente tinha que fazer. Né? Nós temos que eu andava de bicicleta, a gente jogava bola na rua, a gente, naquele tempo, tinha brincava de peão, tá? De finca. Não tinha televisão, né? Não, a televisão chegou aqui na década de 70. Então a sua infância toda foi sem televisão? Só com rádio. Eu não tinha ideia o que era televisão. Nós não tínhamos ideia, só rádio. Só rádio. Eu fui conhecer televisão em 67, que minha irmã mandou eu estudar em Goiânia, tá? Fazer o científico, né? Naquele tempo era científico, em Goiânia. Eu cheguei lá, até achei interessante, né? O senhor achou que os homens moravam dentro da televisão? Eu vi aquilo ali, quando eu cheguei lá na pensão que eu fiz. Como é que cabe todo mundo aí dentro, né? Aquilo ali e tal. Aí, e eu via todas as casas tinham antena, né? Um ferro assim para cima. Para cima. Eu até perguntei para um amigo nosso que nos levou para lá, né? Foi para lá, então eu cheguei e falei para ele, Pedro, o que toda casa aqui tem um espeto em cima? Aí que ele me explicou, falou, não, Gastão, daqui antena, tá? Essa antena é para captar a imagem, aquele fio leva a imagem para a televisão. Eu sabia. Acostumado com o rádio era só antena, o negócio aparecia, não tinha nada, né? Sim. Não tinha nada. É interessante, mas era o Brasil, né? Sim. O sertão brasileiro. Era o sertão, né? Era o sertão brasileiro. Rondonópolis tinha o quê? Nessa época não tinha nenhuma rua asfaltada, ou tinha já, senhor? Não tinha. Primeiro ali no centro, a Marechal Rondon, Amazonas, foi feito calçamento com paralelepípedo. Tá? Depois que jogaram asfalto. Asfalto, eu não conhecia asfalto. Bom, eu conhecia asfalto porque minha mãe faleceu em 1961, eu tinha 10 anos, e nessa época minha mãe e meu pai nos levou para morar em Cuiabá. Tá? Porque minha mãe teve câncer tal, e meu pai levou para Cuiabá para ver um tratamento. Então aí eu conhecia asfalto em Cuiabá. Mas o restante aqui não tinha nem... E Cuiabá tinha mais calçamento do que... O centro de Cuiabá tudo era calçamento com paralelepípedo. Sim. E a Getúlio Vargas em Cuiabá era concretada, que tem um concreto até hoje. Mas aqui não tinha nada.
E o Arareal, o senhor tomou banho lá? Muito. Arareal era a festa da gurizada, né? Não era só a gurizada, não. Todo mundo ia tomar banho no Arareal. Nós não tínhamos água encanada na década de 50, não tinha água encanada aqui. Todo mundo tinha cisterna, um poço, né? Sim. No fundo do quintal. Tinha muita água na região de Rondonópolis, não tinha? Muito córrego. Ali o próximo, aquela onde a rodovia era velha, ali era ali tinha um corguinho que descia. Tinha um córrego, né? Ali tinha um corguinho. Esse corguinho nascia aqui em cima, descia, inclusive passava ali mais ou menos aonde eu tive o laboratório. Ali aquele prédio. Descia ali e descia ali pela rodoviária, descia ali pela João Pessoa. Ele ia desaguar no Arareal, esse córrego? No Arareal. Sumiu totalmente, né, esse córrego, né? Ah, mas ele sumiu muitos anos. Quando iniciou a expansão, né, já sumiu. A Vila Aurora era um cerradão. Vila Aurora não tinha nada, era só mato. Aí, na década de... Tinha alguns moradores, alguns sítios e tal, né? Ali tudo era fazenda do seu Adolfo Augusto de Moraes, tá? Que foi um português, uns pioneiros aqui em Rondonópolis também. Do Rio Vermelho, do Arareal para cima era tudo dele, tá? Ele é parente do Áudio, tá? O filho ilustre que ele teve aqui foi seu William Moraes, tá? Então tem alguns descendentes ainda do seu Adolfo Augusto aqui. Que a escola lá da Vila Aurora, ali próximo à prefeitura, empresta o nome dele. Ah, sim. Adolfo Augusto de Moraes. E o senhor estava falando que para ir para Goiânia e Campo Grande na época era muito rápido, né? Era bem rápido. Era rápido? Muito rápido. Aqui tinha um Expresso Tupã. Quando tinha 2 linhas diárias. Tinha um 5 da manhã, outra meio-dia. A das 5 da manhã, a gente saía daqui e ia posar em Jataí, tá? Saía 5 da manhã? 5 da manhã e ia posar em Jataí. Então, nós chegávamos em Jataí às 7 horas da noite. Demorava 12 horas para chegar em Jataí? Porque a estrada não ia aqui pela Petrovina. A estrada nós pegávamos sentido Campo Grande, ali tem um Parapedro, um posto desativado aí, que agora dizer. Por ali assim a gente entrava, passava por Inhumas, Birro, Itiquira, aí subia a Serra da Petrovina, que naquele tempo chamava Jiboia, Serra da Jiboia, aí que chegava em Alto Garça, Altaraguaia. Então a gente ia posar ou Altaraguaia ou, dependendo da estrada, que na época da chuva a gente posava em Altaraguaia. Depois era em Mineiros, tá? Quando a estrada estava boa, a gente posava em Mineiros. E para Campo Grande? Para Campo Grande, a gente saía daqui e posava lá no Coxim. Meu Deus do céu! No outro dia. 2 dias para chegar em Campo Grande? 2 dias. Ônibus, né? Sim. Caminhão ainda, caminhoneiro, outros carros pequenos, talvez fosse um dia, né? Mas ônibus era daqui lá no Coxim. As pessoas falam que era muito violento aqui na década de 70. Era assim mesmo, doutor Gastão? Assim, com relação à pistolagem, essas coisas? Violência sempre teve, né? Realmente era uma cidade... mas não morreu poucos de graça. Tá? Aqui morreu um de graça, que inclusive era compadre do meu pai. Hoje tem uma rua ali que chama Rua Pedro Guimarães. Sim. O apelido dele era Cuia, tá? Mas ele era campograndense. Tá? Não sei porque ele tinha apelido de Cuia, gente. E por uma besteira lá, uma pessoa deu uma facada nele e matou. Tá? Esse eu tenho certeza que foi um negócio assim de graça. Tanto que a morte do finado Cuia foi uma comoção na cidade. Eu era pequeno, lá tinha meus 8 anos, mas nós éramos vizinhos, tá? Então a gente, com a família, a gente interagia demais, né? Meu pai morava na esquina, ele morava na outra, ele tinha uma pensão, era a melhor pensão de Rondonópolis na época.
E foi uma comoção na cidade, a pessoa assim muito, que a cidade toda gostava muito dele, foi uma comoção. Esse morreu de graça. Agora muitos assim, briga, tinha muito, porque cidade em formação, tem muito aventureiro, gira muita pinga, tá? Sim. Gira muita pinga e tal. E a pessoa, quando bebe, se exalta, né? Realmente era uma cidade violenta, porque realmente era uma cidade assim que chegava gente toda hora de Rondonópolis, estava chegando pessoas de fora, né? Vinha gente boa, como também vinha gente ruim, né? Então, realmente era uma cidade violenta, mas que eu me lembro assim que morreu de graça foi só isso. O senhor viu assim Rondonópolis praticamente recém-nascida e agora se transformando nessa potência, né, doutor Gastão? Realmente eu assisti o pé da pedra quase de Rondonópolis, né? Tijolo a tijolo. E o boom da agricultura, da descoberta do que o Cerrado não era uma terra ruim, que era boa para plantar soja, como é que o senhor enxergou essa transformação do Cerrado? Rondonópolis é diferente de Poxoréu, Guiratinga, que foi habitada, colonizada pelo diamante, né? Sim. Pelo diamante. Rondonópolis não, já foi pela agricultura, tá? Então todo mundo que chegava aqui, meu pai mesmo tinha um sítio aqui na Mata Grande, ele iniciou plantando café, tá? Mas o café aqui, quem mexeu com café não se deu bem, tá? Aí foi o algodão, tá? Junto com o café veio o algodão também. É tanto que Rondonópolis, lá no início, era chamada Rainha do Algodão, tá? Tem até uma música famosa aí, Rainha do Algodão, né? Encontrei em Rondonópolis a flor mais bela do sertão, né? Composição do Marinho Franco, Sim. Tá? Que era sobre o Dr. Perrone. Sim. Do Marinho, e Rondonópolis era tido como a Rainha do Algodão. Aí veio arroz, outras coisas. O doutor Perrone uma vez estava me contando que o sogro dele teve uma das primeiras televisões aqui de Rondonópolis. E que ele colocava a televisão, assim, tinha uma janela e a molecada juntava, mas para ver só o chuvisco da televisão, não estava passando nada. E juntava um monte de moleque ver o quê? Aquele chuvisco da televisão. Verdade, era assim. Pouca gente tinha televisão. Então a vizinhança toda ia assistir, né? Virar quase uma sala de cinema, né? Sim. Mas a imagem péssima. Preto e branco. Tinha um cinema aqui muito antigo, durou muitos anos, né, doutor Gastão? Rondonópolis, desde o início, teve um cinema. Tá? Teve um cinema lá na Marechal Rondon, esquina com a Afonso Pena. Depois, talvez quando o senhor chegou aqui, lá fosse padaria Pão Gostoso. Tá? Eu não lembro, ao certo. Na Afonso Pena. Então lá tinha um cinema, era Cine Meridional. Tá? Que eles tinham um motor, tá? Eles tinham um motor. Então à noite ligava, tá? Tinha a projeção motor a diesel. Naquele tempo a gente falava óleo, né? Motor a óleo. Então é tanto que ali tinha a iluminação, né? Ali também era ponto de encontro nosso da gurizada para brincar de salva, de pegador, uma porção de coisa. Aí quando terminava a sessão, desligava, todo mundo ia para casa para dormir, né? E aí ficava escuro. E lá tinha energia. Eu não lembro assim quem que eram os proprietários. Tá? Depois lá mesmo teve uma... Depois do Meridional veio o Cine Rondon, tá? Que era o seu Cleto Meirelles, uma pessoa de Cuiabá, que ele tinha um cinema muito bom em Cuiabá. Montou aqui também. Depois ele saiu daqui e foi embora para Brasília, e lá estou. Gastão, e assim, como é que o senhor vê atualmente o panorama da nossa cidade com relação à política? Por que parece que Rondonópolis ela é mais... Quando a gente meio que compara com Sinop, com Sorriso, por que a gente tem a impressão que essas cidades são melhores que nós, do ponto de vista de gestão?
Ou é uma má impressão que eu tenho? Não, eu também tenho. Eu também tenho essa... Principalmente de um período para cá. Tá? Porque lá no início, que eu tinha uma tia que morava em Sinop? Não, em Rosário Oeste. Uhum. Tia, sim, que ela foi uma das que me ajudou a criar. Como minha mãe morreu muito cedo, né? Uhum. Depois, quando eu fui servir o quartel, morei com ela em Cuiabá, tal, etc, etc. E é uma pessoa assim, muito querida. E eu fui visitar, eu achava que Mato Grosso, eu até falava que Mato Grosso acabava em Rosário Oeste, né? Uhum. Depois que eu conheci Sinop, eu digo que Mato Grosso inicia em Rosário Oeste, tá? Que realmente o desenvolvimento lá foi muito grande. Agora aqui nós perdemos, tá? Possivelmente questão política, né? Uhum. Nós perdemos muita coisa e eu acho que nós continuamos perdendo, tá? Que a gente vê aí Primavera do Leste mesmo, né? Primavera do Leste. Do Leste, Campo Verde. Sim. Né? Primavera, então... Por que a gente está perdendo indústrias para a primavera, doutor Gastão? Com certeza é mentalidade política. Só pode ser. Tá? Só pode ser. Porque eu não enxergo outro fator. Tá? Eu não enxergo outro fator. Que termina tendo esses ranços políticos, né? Tá? Muita gente fala assim, é de nordestino. Não é. No início nós éramos muito nordestino. Tá? Mas veio muito paulista e muito mineiro. Tá? Sim. E Rondonópolis, prefeito nordestino, nós tivemos um. Tá? Nós tivemos um. Que foi o Barreto. Tá? Lá no início, o primeiro prefeito foi o seu Rosalvo Farias, que foi nomeado, ele era baiano. Aí no início, muito remoto. Sim. E o seu Daniel Moura, que era maranhense. Tá? Aí o Lutero Lopes era de Mato Grosso do Sul. Tá? Doutor Castilho, paranaense. Hélio Garcia, cuiabano. Zanetti, de Mato Grosso do Sul. Walter Ulicé, Mato Grosso do Sul. Tá? E aí, então, nordestino nós tivemos. Aí o Barreto, né? Sim. Depois o Barreto, que é de descendência baiana, mas foi criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então, de baiano, praticamente, ele não tinha quase nada, né? Sim. E depois veio outros assim, então, eu acho que tem algum probleminha aí no meio do caminho. Por que parece, me corrija se eu estiver errado, que a atual administração tem um pouco de ojeriza a empresário? Ou, não, talvez não ojeriza, mas alguma coisa assim. Por que parece que tem essa dificuldade no diálogo com o empresário? Eu também sinto isso, tá? Eu convivi muito lá no passado com o atual prefeito, que eu fui militante do PMDB, tá? Eu cheguei, inclusive, a ser presidente do partido aqui, tá? E realmente eu sinto isso daí, de que tem uma dificuldade, tá? E o empresariado sempre está à frente do poder público, tá? Sempre está à frente do poder público. Por quê? Porque muito mais facilidade de você comprar, de você construir, de você... É mais ágil. Muito mais ágil do que o poder público. O poder público, lógico, que quem está no poder público, você tem que cumprir as leis. Tá? Que eu sempre digo, governar é cumprir as leis. Tá? Principalmente hoje que a justiça... Os instrumentos de controle estão muito atuantes, né? Muito atuante. E isso é importante. Sim. Isso é muito importante. Então, se a administração tiver um bom relacionamento com o setor empresarial, quem traz o desenvolvimento, emprego, etc., tá? Quem gira a cidade? Sim. Tá? Quem gira a cidade? Empresariado. E esse diálogo é pequeno. Eu acho que é pequeno. Tá? Eu entendo que é pequeno. Porque, assim, Rondonópolis, ele tomou uma proporção
que não dá mais para governá-lo com uma mentalidade pequena, com uma mentalidade de uma cidade, de uma currutela, né? Isso aqui virou é uma metrópole, é a segunda cidade praticamente, depois de Várzea Grande está colada em Cuiabá, um dos maiores PIBs, né? A capital do bitrem. Então, assim, será que a gente não consegue uma administração que tenha uma harmonia maior com o empresário, que vai respingar o quê? Em emprego, em consumo das famílias, em melhorar a renda per capita das famílias? Será que é tão difícil assim, né, doutor Gastão? Não deveria ter, não deveria. Porque em Rondonópolis, nós temos o que precisa que o setor para desenvolver, nós temos aqui, que é a chegada de grandes rodovias. Uhum. Tá? E a ferrovia agora também, que é um motor gigante da economia, né? Então, mas nós, hoje é uma dificuldade para você andar no centro da cidade. Sim. Tá? Uma cidade do porte de Rondonópolis não poderia ser desse jeito. Tá? Sim. Então, Rondonópolis realmente tem que entrar um gestor que tenha essa capacidade de diálogo com a cidade, com o empresariado. Tem que governar para todos, né? Todos. Não é governar só para a classe A, B, C, tem que governar para todo mundo. Porque todo mundo tem direito ao sol, direito à cidadania plena, não é? Porque, doutor Altemar, eu sempre falo para todo mundo teria que participar da política. Uhum. Né? Que tudo gira em torno da política. A boa educação depende da política. Tá? Saúde depende da política. O emprego depende da política. O desenvolvimento depende da política. Então, tem que ser uma somatória de bons entendimentos para poder unir e fazer realmente a cidade desenvolver. Rondonópolis poderia ser uma nova... Ela tem a característica de uma Uberlândia, lá no Paraná de Maringá e Londrina, tá? E, infelizmente, nós estamos nadando contra a correnteza. Esse é um ano de mudança, né? Nós temos a oportunidade de fazer diferente esse ano, né, doutor Gastão? Que é um ano de eleição, né? É um ano importantíssimo para nós, tá? Um ano importantíssimo. Porque Rondônia tem que pensar bem na hora de votar, tá? Precisamos de um candidato bom, candidato que tenha um diálogo, tá? Porque a nave está passando. O meu avô falava que quando o cavalo passa arriado, você tem que pular em cima, senão passou o cavalo... Senão vai embora. Vai embora. E dizem que o cavalo não passa a segunda vez, né? Dizem, é isso mesmo. Será que a gente vai perder esses cavalos? Deus ajuda que não. Deus ajuda que não. Tá? Nós precisamos de uma mudança muito radical aqui em Rondônia, uma mudança boa, de um candidato que realmente tenha esse perfil de diálogo. Tá? Que governe para todo mundo. Que governe para todo mundo, para o bem da cidade de Rondonópolis e de todo mundo. Tá? Porque Rondonópolis está crescendo muito, tá? Nós estamos vendo... Hoje, em Rondonópolis tem muito emprego só do serviço. Tá? Só do serviço. Em termos de grandes empresas, tem uns 10 anos que você não vê chegar grande empresa em Rondonópolis. Tá? Nós perdemos muito na hora que chegou a ferrovia, o terminal aqui, tá? Nós perdemos demais e não sabia aproveitar esse potencial que tem ali. Porque, doutor Altemar, a gente que mexe com política, anda muito, eu vi, né, nós vimos, quando o terminal chegou em Alto Taquari deu um salto. Tá? Quando o terminal mudou para Altaraguaia, Alto Taquari perdeu e veio para Altaraguaia. Quando o terminal veio para cá, nós ganhamos e Altaraguaia perdeu um pouco. Essa ferrovia está saindo.
tá? Nós vamos perder muito. Eu creio que nós vamos perder em torno de 40% da arrecadação nossa. Por quê? Porque hoje o terminal, ele é movido pela produção que vem do norte, que vem do Nortão, que embarca aqui. Então, quando essa ferrovia chegar... Quando chegar lá para cima, tá? Que ela vai chegar. Ah, mas vai demorar. Mas demora, mas chega. Para 10 anos. 10 anos. Para a gente é muito, mas para uma cidade, o que é 10 anos? Nada. Então, quando chegar lá em cima, a produção grande lá não vai vir para cá mais. Tá? Sim. E essa região nossa aqui, ela está quase saturada em produção. Tá? E o que nós aproveitamos para elencar um benefício para a cidade com essa arrecadação, com esse benefício todo que o terminal trouxe para cá? Nada. Porque a empresa grande, ela do mesmo que ela chega, ela vai embora. Sim. Tá? Quantas empresas já tiveram aqui e foi embora? Eu acho que está faltando uma visão a longo prazo. A longo prazo. O que a gestão está fazendo para aproveitar ainda esse recurso grande que está entrando? Né? Porque hoje a maior fonte de impostos da prefeitura é o terminal. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas como é que isso está se revertendo em atrair novas empresas de transformação, não só de mandar essa soja, esse algodão embora, transformar isso aqui. Justamente. Não só mandar só matéria-prima, né? Só coisas que têm um baixo valor agregado. Né? Eu acho que é esse time que a gente pode estar perdendo. Né? Porque se a empresa vem para cá e transforma aqui, é muito mais difícil ela ir embora depois do que só uma transportadora, digamos assim. Justamente. Isso que está faltando para a administração, enxergar isso. Tá? Enxergar isso. Igual essa saída do trilho para fora. Tá? Doutor Altemar, qualquer coisa que a gente vai fazer num terreno, construir, reformar tudo, a prefeitura está em cima. Tá? Tem prefeitura, tem meio ambiente, tem todo mundo em cima. Sim. Tá? Parece que dificultando assim, de maneira intencional, parece, né? Parece, tá? Aí, tem 2 anos que nós sabemos que iniciou esse movimento da construção do ramal. Certo. Inclusive, foi construído até um viaduto, chegando na saída do terminal, tem um viaduto. Foi construído um outro justamente para atender essa ferrovia. Será que a administração pública não sabia desse trajeto? Tá? Deixar chegar aqui perto, para depois ficar embargando, ficar essa briga toda? Ninguém sabia. Cadê as autoridades de Rondonópolis? Cadê a administração municipal? Tá? Você vai fazer uma ferrovia de grande monta igual é. Investimento pesadíssimo. Pesadíssimo. Tá? Aí, não pode. E o movimento de terra que tem já para construir ali na Boa Vista, você indo para Cuiabá, ele tem um movimento que ele vai passar ali na Boa Vista. Sim. Um pouquinho aquele movimento grande. Bom, e ninguém sabia. Eu não sabia, o senhor não sabia. Mas como que o poder público não sabe? Sim. Como que o poder público não sabe que está acontecendo isso? É um pouco de amadorismo, talvez. Quer abordar algum tema para a gente terminar, doutor? Não, acho... Mais ou menos meia hora, um pouquinho, já está bom. O que o senhor acha? Não, acho que está bom. Alguma coisa que o senhor queira falar mais? Não, mas só agradecer essa oportunidade, né? A gente vir relatar um pouco do Rondonópolis, né? E um pouco do que a gente pensa sobre o Rondonópolis também. Então, e Deus abençoe que tenhamos, a partir do ano que vem, realmente um administrador que possa alavancar, que tenha muito diálogo, que possa alavancar essa cidade e realmente transformar ela num polo de desenvolvimento. O senhor acha que o Cláudio tem chance de chegar lá, doutor? Eu creio. Eu creio porque o Cláudio é filho de Rondonópolis. O avô dele foi compadre do meu pai.
O pai dele, meu amigo de infância. Tá? Eu não conhecia o Cláudio. Conheci na campanha. Campanha lá atrás, né? Eu conheci o Cláudio. E a gente nota o seguinte, ele é uma pessoa de muito diálogo, né? É uma pessoa de muito diálogo, ele ouve, tá? Ele ouve a gente e tal. Eu acho que isso é importante para o político. Então, eu aposto que caso ele venha a ser candidato e caso venha a se eleger, realmente ajude muito a Rondônia, porque Rondônia pode ser um polo educacional, Rondônia, porque está cheio de faculdade aqui, principalmente saúde. Sim. Principalmente saúde. Tá? Não podemos brigar na saúde contra ninguém. Tá? Toda briga é desnecessária. Tá? A Santa Casa, quer queira, quer não, o ponto de chegada de tudo. Que obsessão que é essa do Zé de tomar Santa Casa? Que loucura é essa, meu Deus do céu. É muito louco isso. É uma obsessão, né? Doutor Altemar, Santa Casa tem mais de 200 leitos. Tá? O hospital de câncer de Barreto, eu tive lá quando eu estava aí mexendo, então, tinha 200 leitos, que atende o Brasil inteiro. Barretos tinha 200 leitos. Hoje o Barretos já expandiu um pouco mais, mas o original tinha 220 leitos. E um hospital paliativo, tá? Com uns 10 leitos, alguma coisa. Mas o grande hospital do Amor tinha 200 leitos. Santa Casa tem isso. E nós não conseguimos atender a cidade, o polo nosso de 500 mil habitantes, mais ou menos. Por quê? Fica essa interrogação. Por quê? Sim. Falta alguma coisa. Né? Sim. Então a gente poderia, Rondônia pode ser polo de vários setores. Tá? Como hoje nós somos do Bitrem, né? Sim, sim. Mas o Bitrem vai mudar daqui. vai mudar daqui. O Bitrem vai mudar daqui. Oxalá Deus nos ajude, tá? De realmente encontrar uma pessoa que possa realmente minimizar essas perdas. Minimizar todas essas percas que podem acontecer com aqui nossa querida Rondonópolis. Tá bom. Doutor, obrigado por ter vindo, tá?